Este programa é livre para todos os públicos. Estamos juntos no programa Bíblia no meu dia a dia e é muito bom saber que eu tenho a sua companhia. Você que reza comigo, que medita a palavra, que rumina a palavra, que deseja aplicar a palavra, divulga aí o programa Bíblia do meu dia a dia para outras pessoas, fala os horários que passa na TV Canção Nova, fala que o programa também fica disponível lá no Canção Nova Play, né? Para que muitas pessoas possam se aprofundar na palavra, meditar, ruminar, aplicar a palavra no dia a dia na sua vida. Nós estamos estudando a primeira carta de São João e é muito bom estarmos juntos. Vamos pedir o Espírito Santo para que ele nos conduza no nosso estudo bíblico de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Vamos dar prosseguimento ao estudo da primeira carta de São João, então a sua Bíblia é importante que você a tenha, para que nós leiamos juntos. Esse exercício de ler, não só de escutar, mas de ler e depois ir meditando nos versículos. E também a escrita é fundamental. O nosso pai fundador, Monsenhor Jonas, nos ensinou esse caminho, de escrever, de colher a mensagem de Deus, aquilo que Deus está falando comigo hoje, essa aplicação que nós precisamos fazer da palavra na nossa vida. Então anota aí, 1 João, capítulo 1, versículos de 5 a 7. 1 João, capítulo 1, versículos de 5 a 7. Vamos ler o texto bíblico? A mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos é esta: Deus é luz e nele não há trevas. Se dissermos que estamos em comunhão com ele, mas caminhamos nas trevas, estamos mentindo e não praticamos a verdade. Mas se caminhamos na luz, como ele está na luz, então estamos em comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Quando São João diz Deus é luz e nele não há trevas, nós precisamos entender o que ele está querendo nos revelar. Deus é bondade, pureza e verdade infinitas. É esse o conceito que está intrínseco quando João declara que Deus é luz. Porque ele vai colocar esse contraste entre luz e trevas. Luz e escuridão. Então, é importante que nós percebamos isso. Nele não há trevas. Nele não há maldade, nele não há impureza e nele não há mentira. Tudo aquilo que em nós tiver essas três realidades indica que nós estamos sob o domínio das trevas, não estamos na luz. Então João deixa isso bem claro. E esse conceito luz e trevas, a gente vai encontrá-lo também lá nos escritos achados em Qumran, ali na Terra Santa, foi encontrado alguns manuscritos de uma comunidade que ali vivia, a comunidade judaica religiosa, até onde João Batista fazia parte, estava ali também. Então, a questão é essa. O pecado é gerador de trevas, ele é trevas. Por isso que ele vai dizer, se dissermos que estamos em comunhão com ele, com Deus, mas caminhamos nas trevas, estamos mentindo e não praticamos a verdade. O que João quer que eu e você entendamos? Para ter comunhão com Deus, nós precisamos romper com o pecado. Mas, padre, eu ainda sou pecador. Eu também. Mas eu não quero o pecado. Às vezes eu acabo fazendo o mal que eu não quero e não faço o bem que eu gostaria. Quando isso acontece, por isso a importância do exame de consciência constante, diário, se você puder fazer. Santo Inácio de Loyola ensinava 3 exames de consciência. O primeiro é o positivo, quando eu acordo, eu sei quais são as possibilidades de pecado diante das minhas fraquezas e eu faço o exame positivo de consciência de manhã pedindo a Deus que não me permita cair, me dê força para eu vencer, seja qual for a tendência que eu trago.
Depois ele fala do exame do meio-dia, que é após o almoço eu dar uma paradinha, olhar para trás e perceber se eu estou conseguindo viver o propósito que eu fiz, de romper com o pecado. Agora, eu cometi o pecado, eu vou ali, reconheço, peço perdão a Deus e à tarde eu vou lutar para não cometer o pecado. E o último exame, que é muito importante, o exame de consciência da noite, onde eu vou olhar para todo o meu dia, perceber se eu consegui viver ou não aquilo que eu fiz como propósito, a santidade, vencer aquele vício, aquele pecado, aquela tendência que eu trago. Se não eu conseguir, ali eu vou pedir perdão a Deus, a contrição do coração, e aí recomeçar, retomar. Então, se nós não rompermos com o pecado, é impossível ter comunhão com Deus, principalmente o pecado mortal, porque o pecado mortal, ele rompe a caridade. Ele rompe a capacidade que o ser humano tem de amar a Deus. Quando eu cometo um pecado mortal. O que é um pecado mortal? Que tem uma matéria grave, que exista ali o aviso na consciência e a persistência no pecado. Então, matéria grave, 10 mandamentos. Aviso na consciência, eu sou avisado, isso aqui é errado, mas eu vou lá e mesmo assim avisado eu faço. Isso denota um pecado mortal. E o pecado mortal rompe a comunhão com Deus. Então a pessoa está nas trevas. Claro, existem os pecados veniais, que nós precisamos combatê-los, que são aqueles pecados que nós chamamos de pecados leves, que não estão dentro da matéria, não é, dos 10 mandamentos. Ah, mas eles nem precisam ser confessados. Eu posso comungar se eu cometer um pecado venial? Pode. No ato penitencial da missa, se eu tiver uma condição perfeita, o pecado venial é perdoado? É perdoado. Porém, o acúmulo de pecado venial vai diminuindo a intensidade do amor a Deus. Vai diminuindo o fervor. E, consequentemente, com a perda de fervor, eu fico exposto ao pecado mortal. E as imperfeições, que nós precisamos também combatê-las. Então, Deus é luz e nele não há trevas. Aquilo que faz parte das trevas, do mundo do pecado, do mundo do diabo, aquilo que é influenciado pelo diabo, que o diabo quer nos fazer perder. Se a gente disser que estamos em comunhão com ele, mas caminhamos nas trevas, de São João, estamos mentindo, porque nós não praticamos a verdade. Então, nós temos que romper com toda e qualquer treva, com toda e qualquer realidade de pecado. Deus é luz, bondade, pureza e verdade infinitas. Então, romper com as trevas é romper com a maldade, é romper com a impureza e é romper com a mentira. É viver totalmente em comunhão com o nosso Senhor. Versículo 7. Mas se caminhamos na luz como Ele está na luz, não estamos em comunhão. Vou voltar. Mas se caminhamos na luz como Ele está na luz, então estamos em comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então, caminhar na luz, caminhar na... Lembra que eu ensinei o que é Deus é luz, Ele é bondade. Então, caminhar na bondade. Ele é pureza, caminhar na pureza. Ele é verdade, caminhar na verdade. Deus é bondade, pureza e verdade infinitas. Então, se caminhamos na luz, se caminhamos na bondade, se caminhamos na pureza, se caminhamos na verdade, como Ele está na luz, então estamos em comunhão uns com os outros. Isso nos leva a viver essa comunhão uns com os outros. Nos leva a viver a comunhão com os nossos irmãos. É importante nós entendermos isso. É importante a vivência eclesial, a vivência na igreja. Vamos lembrar que a oração perfeita que Jesus nos ensinou, que é chamada pela igreja também de oração dominical, a oração do Pai Nosso, nós não chamamos Pai meu, nós rezamos tudo na terceira pessoa. Nós estamos rezando lá em comunhão. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós, não a mim, o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, nos dai, não me dai. Perdoai-nos as nossas ofensas, as nossas, não as minhas somente. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Por isso que João está falando aqui. Se nós estamos na luz, como Ele está na luz, então nós estamos em comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então a purificação de todo pecado, de toda maldade, de toda impureza e de toda mentira,
ela nos é oferecida pelo sangue precioso de Jesus, ou seja, pela morte de Cristo. Esse sangue que nos purifica no sacramento da penitência, esse sangue que nos purifica na Eucaristia, esse sangue que nos purifica quando nós escolhemos caminhar na luz. Então, hoje, qual é a mensagem que nós podemos colher do texto? O Senhor me chama a caminhar na luz, ou seja, na bondade, na pureza e na verdade. Esse é o sinal da minha comunhão com Ele e, consequentemente, da minha comunhão com os irmãos. Essa deve ser a minha meta. E a promessa do Senhor é a purificação de todo pecado pelo sangue de Jesus. Eu estou pronto? Não, eu estou a caminho. Mas Jesus precisa ver que a minha decisão não é pelas trevas, mas pela luz. A minha decisão não é pela maldade, pela impureza ou pela mentira. A minha decisão é pela bondade, pela pureza e pela verdade. Ah, eu consigo viver 100%? Não, eu estou lutando, mas Deus vê que se eu caio, eu não fico caído, eu não estou ali feliz por estar daquele jeito. Então essa é a aplicação da palavra de Deus na vida hoje, na minha vida hoje, a determinação de viver na luz. Vamos rezar? Senhor, a minha escolha é por viver na luz, é por viver nessa comunhão profunda de amor com o Senhor, é experimentar a purificação do seu sangue sobre a minha vida em relação a todo e qualquer pecado, a toda e qualquer realidade de trevas. O que o demônio, o nosso inimigo, deseja é fazer com que nós permaneçamos nas trevas, no erro, naquilo que é mentira, naquilo que é impureza e naquilo que é maldade. Mas hoje a minha decisão, e eu tenho certeza que movido pela palavra, cada um dos meus irmãos estão agora tomando essa decisão. A minha decisão é de permanecer na luz, é de lutar para viver a bondade, a pureza e a verdade. É de contar com a sua graça a partir da minha decisão e da decisão de cada um desses meus irmãos que agora diante do Senhor reagem à palavra. Me ajuda a viver a verdade, me ajuda a viver a pureza, me ajuda a viver a bondade, porque essa é a minha decisão. E eu sei que o Senhor potencializa a minha decisão pelo dom, pela graça do seu Espírito Santo, que me faz viver na sua santa e pura vontade. Eu quero caminhar na luz e eu renuncio a toda e qualquer treva que queira se aproximar de mim, que queira atrapalhar a minha caminhada de fé. Muito obrigado, nosso Senhor e nosso Deus. A escolha é sempre nossa. Deus não vai nos obrigar a nada. Ele só nos propõe. E a proposta que nós escolhemos hoje é de caminharmos na luz, caminharmos na bondade, caminharmos na pureza, caminharmos na verdade. Isso vai indicar cada vez mais os passos, as escolhas que nós vamos fazendo no dia a dia. Mas tudo isso contando com a graça, porque por nós mesmos, sozinhos, só com a nossa vontade, é impossível. Mas Deus potencializa com seu Espírito a nossa vontade, a nossa decisão, nos capacitando a caminhar na luz. Deus abençoe você e a sua família. Nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.